Beleza, foi, não me avisaram nada, então acho que ninguém caiu dessa vez, que bom. Né? Então, pessoal, agora a gente vai, enfim, tá? Depois de... Já era para quase estar terminando o curso, a gente vai, enfim, sair da teoria geral, e ao sair da teoria geral, a gente tem dois percursos a fazer. Um percurso é um breve, mas muito breve mesmo, debate sobre a moeda na perspectiva pós-keynesiana, tá? E na próxima conversa, na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre a política econômica pós-keynesiana, tá? Eu não tenho, assim, eu não sigo, tá? Se eu tivesse até apresentando para vocês na sala de aula, eu até colocaria aquele conjunto de slides que eu mandei para vocês, mas aqui, mais uma vez, eu não vou colocar, e para a aula que vem também não, tá? Se eu fizer os slides e tudo mais, eu mando para vocês com antecedência, que daí a gente consegue conversar mais, tá? É melhor, fica mais interativo, sobretudo já a gente passando para a segunda hora e meia de conversa aqui, mas eu não vou prometer para vocês que eu vou enviar os slides da próxima aula com muita antecedência, porque o tempo está, sim, absolutamente consumido, mas eu vou tentar fazer alguma coisa que venha mais interativamente para cá, tá? Bem, conversado sobre isso, né, a gente então sai da teoria geral, enfim, e começa a conversar sobre a moeda na perspectiva pós-keynesiana, e a gente vai falar sobre basicamente sobre três perspectivas acerca da moeda na perspectiva pós-keynesiana. Então, se a gente está falando de três perspectivas numa só perspectiva, já sabem que o assunto é controvertido, né? Agora, o que é mais interessante, eu vou tentar arrematar essa conversa nossa com isso, é porque a minha impressão, e o texto do Lavoie, que vocês têm que ler para essa aula, aponta isso, é que, no fundo, cada uma dessas perspectivas parece funcionar muito bem em um momento. Tá? Então, mais do que antagônicas, elas são complementares, muito embora não tenha sido assim que elas surgiram. Tá? De onde vem a primeira perspectiva que a gente tem de moeda no mundo pós-keynesiano, tá? Vai vir nos anos final dos 70, começo dos 80, com o que a gente chama de horizontalismo, tá? Horizontalismo, o próprio nome já indica para vocês que é uma crítica ao verticalismo do ISLM, especificamente do LM, tudo bem? Vocês se lembram que lá no LM nós temos, tá, o eixo de oferta de moeda, tá, ou a reta de oferta de moeda vertical, colocada pelo Banco Central e pronto, tá? Então é uma reta com uma inelasticidade plena de oferta de moeda, por isso que a gente chama aquilo lá de verticalismo. Os pós-keynesianos olham, tá, para aquilo ali e falam, isso daqui não tem nada a ver com a maneira pela qual a moeda é ofertada na economia. E aí surge, sobretudo por um cara que faleceu ano passado, tá? O Basil Moore, né? Ele é o primeiro cara, junto com o Caldor, que vocês verão, quem já fez o curso de macro pós-keynesiana já deve ter ouvido falar, o Guilherme Magacho, tá? Estuda muito o Caldor, as perspectivas caldorianas para a indústria no mundo pós-keynesiano, mas ele também, tá? O Caldor vai, junto com o Basil Moore, formar a perspectiva que é justamente a que enxerga a moeda como o avesso, a oferta de moeda como o avesso daquilo que o LM enxerga. Portanto, se no LM a gente tem o verticalismo, tá, a gente vai ter aqui, nessa discussão de moeda pós-keynesiana inicial, tá, o horizontalismo. Então, o horizontalismo, num plano oferta de moeda, taxa de juros, tá? Oferta de moeda no X, taxa de juros no Y, está indicando que a gente tem uma elasticidade plena da oferta de moeda, tá? Em relação a uma dada taxa de juros. Pois bem, tá? De onde vem essa história? O que é o ponto, digamos, central, a grande contribuição que a gente tem para o debate de moeda que vem da perspectiva pós-keynesiana?
Keynes, tá? Lá no primeiro livro dele sobre as finanças e o dinheiro na Índia, de 16, já indica que a moeda é uma produção do Banco Central, sim, mas não somente, também é uma produção, tá, do conjunto do sistema bancário. Essa discussão, ela não é uma discussão nova, tá? No século XIX, já havia uma discussão entre o chamado Currency School e a Banking School, que no fundo é uma grande transmutação moderna para a discussão sobre moeda exógena, por exemplo, o verticalismo, versus isso que eu quero agora trazer para vocês, moeda endógena, tudo bem? Então Keynes, em 16, ele já fala da endogenia da moeda. No Tratado da Moeda, tá, que é de 1930, a moeda é plenamente endógena, tá? Agora, no finalzinho da aula sobre a teoria geral, eu falei com vocês que Keynes, na teoria geral, tratou a moeda como exógena para uma simplificação, tá? Essa discussão nos 30, 40, 50, ela fica nebulosa em termos do pós-keynesianismo, mas nos anos 70 o pós-keynesianismo volta, tá, com força a debater a questão da moeda, e a grande contribuição que ele vai inicialmente oferecer é a assunção, a retomada da moeda enquanto um elemento endógeno ao sistema. Tudo bem? Bem, endogenia ao sistema econômico, vocês devem ouvir isso constantemente em várias disciplinas, né? Quem faz micro deve ter ouvido que inovações são endógenas ao sistema. Quem já trabalhou com Minsky sabe que o risco é endógeno ao sistema. O que é endogenia, tá, da moeda? Bem, a moeda não cai, tá, no sistema econômico só mandada pelo Banco Central. Não, a moeda é criada pelo sistema bancário. E como é que ela é criada pelo sistema bancário? Ela é criada pelo sistema bancário toda vez que alguém vai lá no sistema bancário, bate na porta de um banco e pede crédito. Tudo bem? Toda vez que alguém pede crédito no sistema bancário, né, o banco primeiro empresta o dinheiro e depois ele busca no Banco Central as reservas, ou seja, ele busca a moeda que ele criou. Conseguem entender? Né? Essa discussão, pessoal, embora para mim ela seja super interessante, eu não a considero de forma nenhuma trivial. As pessoas não entendem como isso acontece. Tudo bem? As pessoas não entendem como essas coisas acontecem. Então, quando eu estou dizendo aqui, por exemplo, para vocês, reserva, tá? Quando o banco vai no Banco Central buscar reserva, reserva é o nome da moeda dentro do sistema bancário, e o sistema bancário é uma junção de banco central com bancos. Então, entendam, para a lógica horizontalista da moeda, tá? O que é que faz com que moeda seja criada? Tá? A moeda é criada pela ação de as pessoas irem no banco pedir dinheiro emprestado. Quando isso acontece, o banco cria, tá, empréstimo para essas pessoas, então ele está criando moeda que vai poder ser utilizada para comprar bens e serviços, para realizar investimentos, portanto, é a demanda, é a vontade de demandar das pessoas no lado real que cria o crédito, e quando isso acontece, tá, a posteriori da criação do crédito, então, por exemplo, o banco cria o crédito às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde ele bate no Banco Central e fala, me passa reserva, tudo bem? E o Banco Central vai lá e passa reserva. Como é que o Banco Central passa reserva? Ele acredita na conta do banco, tá, o volume de recurso que o banco, em última instância, emprestou. Tudo bem? Beleza? Tá? Bem, isso daqui é algo que assusta muita gente, porque muita gente acha que o banco tem que captar depósito para depois emprestar. Né? Na evolução do sistema bancário, isso já aconteceu lá atrás. Né? Lá no começo do que é o sistema bancário de hoje, tá? Esse tipo de poupança prévia era efetivamente necessário para que empréstimos acontecessem. Tá? Só que com o desenvolvimento do sistema bancário e a aceitação de transferências bancárias como meio de pagamento, tá? Esse sistema é todo centralizado em um ente que organiza a distribuição de reservas entre todos os bancos e cria reserva quando for necessário. Esse ente é o Banco Central. Tudo bem? Beleza? Tá? E o que o horizontalismo vem dizer é que, no fundo,
tá? A moeda é criada, portanto, de maneira endógena ao sistema, isso quer dizer, os bancos criam a maior parte da moeda em circulação no sistema, né? E o ato de criação de moeda depende do ato de demanda de algum agente na economia. Percebam o lado da demanda aqui como fundamental. As pessoas querem consumir, pegam crédito. As pessoas querem investir, pegam crédito. Isso cria moeda na economia, moeda-crédito, que a gente chama, tudo bem? Pois bem, tá? Qual é o grande ponto do horizontalismo? O nome já indica para vocês. Tá? Num plano em que nós temos, tá, no eixo Y, taxa de juros, no eixo X, nós temos a oferta de moeda, o horizontalismo mostra a oferta de moeda, tá, na horizontal. Isso quer dizer uma plena elasticidade de oferta de moeda àquela taxa de juros. Tudo bem? Isso quer dizer, portanto, que quando o Banco Central define uma certa taxa de juros, toda e qualquer demanda por moeda que exista àquela taxa de juros será atendida. Beleza? Tudo bem? Beleza? Fábio, então para que essa oferta exista, é necessário que haja eventualmente o depósito em outro banco? Sei lá, o crédito é oferecido pelo banco A, mas o depósito foi feito no banco B, ou é a moeda que é o que o Banco Central está injetando na economia? Ou não é nenhum dos dois? Boa pergunta, Rafael, porque permite mostrar, tá, o que é a reserva bancária. A gente não precisa, de certa forma, do banco A e B, a gente precisa do banco, do agente e do Banco Central, tudo bem? Então, basicamente, o que vai acontecer é que o agente aqui pega moeda com o banco, tá? O banco não tem essa moeda previamente, tudo bem? Mas ele empresta para o agente e, por sua vez, ele precisa buscar reserva. E buscar reserva não significa que o Banco Central está emitindo moeda. Tá? Meramente, lá na conta que o banco tem no Banco Central, tá? O banco vai receber um crédito de reserva, vai receber um enter no computador equivalente ao empréstimo que essa pessoa tomou desse banco. Mas aí é instrumento de redesconto ou não? Pode ser um instrumento de redesconto, a depender do custo de reserva para o banco, tá? Mas pode ser, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos hoje, um saque, tá? Que os bancos fazem nos depósitos voluntários que eles possuem, né? Ou uma venda de título, por exemplo, tá? Então, em última instância, a lógica horizontalista, o que ela vai construir, tá, é uma política monetária que nós chamamos acomodatícia. Tudo bem? Toda e qualquer demanda por moeda que exista do público para o setor bancário será chancelado pelo setor bancário, porque, sua vez, o Banco Central chancela essa oferta de reservas, tá, para os bancos, em última instância, para o público. Tudo bem? Beleza? Tá bom? Oi? Pode perguntar. Não, o Lavoie ele faz uma descrição interessante naquele texto do capítulo 4 do livro dele, que é interessante que ele coloca um cenário de um banco, apenas um banco sem banco central, né? Um banco único, digamos assim, na sociedade. Perfeito. É interessante porque ele coloca até que o próprio mecanismo de buscar reservas, ele não é um mecanismo necessário nessa lógica de um banco só. Né? Perfeito. Ele poderia criar crédito, mesmo se não tivesse banco central, mesmo se não tivesse reserva, contanto que o dinheiro, digamos assim, esse dinheiro, existe alguém que pede um dinheiro para executar investimento, né? Se esse dinheiro que ele está executando investimento, na hora de pagar os fatores, volta para o depósito do próprio banco, então o circuito fecha. Perfeito. E naquele texto do estruturalismo, ele também descreve a sucessão do sistema bancário, e ele também explica que, na verdade, o papel do Banco Central é aumentar a confiabilidade interbancária, né? Mesmo se você não tivesse nenhuma necessidade de reservas, como é o caso, por exemplo, do Banco Central Canadense. Coisa Perfeito, João. Assim,
Perfeito, impecável, tá? A única coisa que eu vou mudar da sua fala, e é muito comum isso, é porque nem toda reserva é reserva compulsória. Tá? Então, o nome do dinheiro na conta dos bancos no Banco Central é reserva. Tudo bem? A gente tem a outra coisa que é a reserva compulsória, que é uma parte que o Banco Central pede para os bancos manterem justamente para dar confiança das pessoas no sistema, evitando corrida bancária, e também para tornar um pouco mais previsível, tá, a demanda por reserva bancária, por moeda do Banco Central nos bancos. Não, é claro que uma vez que é legal, né? Se a pessoa for tirar uma nota, né, é claro que esse banco precisa ter uma reserva própria para poder trocar com o Banco Central, que é quem emite a moeda legal, né? Mas dinheiro empréstimo, mas sob depósitos bancários, mesmo essa reserva no banco, a priori, não seria necessária. Perfeito, porque basicamente a moeda bancária é uma moeda contábil, né? Você cria, tá, do lado do seu ativo bancário um empréstimo e você cria do lado do passivo um depósito à vista. Então aqui a gente já fechou o balanço, né? Basta só que, como você disse, que toda moeda não saia do sistema, ou até que ela saia, mas que o volume de saída, tá, e de entrada seja relativamente equivalente. Mas, no fundo, até para fazer essa equivalência, é que está ali o Banco Central, para garantir que o sistema feche em termos de conjunto de reservas. Perfeito, né? Perfeito. E o pós-keynesianismo traz isso com o horizontalismo, para indicar que, no fundo, o Banco Central não tem pleno controle sobre a quantidade de moeda que circula na economia. Tudo bem? Aí vocês talvez vão lembrar da aula passada, em que eu disse para vocês que que o melhor termo não era controle, tá? Que o melhor termo era administração, supervisão, alguma forma de gerenciamento, tá? Que eu gosto muito de usar o termo influência, tá? O Banco Central, ele exerce alguma influência na quantidade de moeda que circula na economia, mas ele é incapaz de controlar o volume de moeda que circula na economia efetivamente, tudo bem? Ele não determina o volume de moeda que circula na economia, porque ela é criada endogenamente pelo conjunto do sistema bancário toda vez que alguém vai lá e pede crédito. Tudo bem? Isso parece relativamente assustador, mas no fundo, tá, a gente está falando dos anos 70 para os anos 80, e nessa época o que vigorava em termos de recomendação de política monetária era, tá, o monetarismo de Friedman, mas, sobretudo, em termos de execução de política monetária, eram as metas monetárias, que determinavam, basicamente, um determinado percentual de variação do estoque de moeda ofertada a cada ano. E os pós-keynesianos vêm dizer, tá, basicamente, que isso é uma coisa que não dá para ser feito, porque a gente, Banco Central, não controla a quantidade de moeda que circula na economia. Tudo bem? Beleza? O Banco Central estipula exogenamente, tá, uma taxa de juros, ele fala qual é a taxa de juros que ele vai ofertar reservas, e ele busca, por meio disso, influenciar a quantidade de moeda que as pessoas vão pegar, em última instância, a quantidade de reserva que o sistema bancário vai precisar tomar do Banco Central. Feito? Maravilha? Tudo bem? Eu acho que hoje, tá? Hoje que eu digo assim, nesse momento, dar uma aula sobre o horizontalismo, sobre o estruturalismo é mais fácil porque a gente está vendo o mundo operar desse jeito, né? Basicamente, o Fed funciona hoje de forma acomodacionista. Ele é horizontalista. Tudo bem? Mas podem acreditar em mim, há 3 anos atrás, quando eu dava essa aula, ninguém acreditava nisso que eu estava falando. Como assim? O Banco Central só chancela a quantidade de reserva demandada. Não é assim de jeito nenhum, tá? Ele tem pleno controle sobre o volume de reservas e ele, em última instância, controla toda a estrutura de taxa de juros. E eu falava, não é bem assim, tá? As coisas não funcionam desse jeito. Ninguém acreditava. Hoje é mais fácil, tá, fazer uma aula dessa natureza. Fábio, Oi? mas no contexto pós-2008, que se provou que
enfim, a capacidade de atuação do Fed é muito maior do que, enfim, 2008 já provou isso, 2008, 2009, né, os anos, e mesmo assim, você escutava isso de, enfim... Direto. Direto. É muito, muito comum isso, Marco. Agora está facilitando, tá? Agora está facilitando o meu trabalho, mas, por exemplo, a gente poderia olhar meramente para o que foi o tempo em que o Brasil, pós-Plano Real, tá? Os 3 meses em que o Brasil instituiu a meta monetária, né? E, claramente, um país em remonetização, o volume de moeda que vai ser criado, tá, é muito grande, as pessoas estão entusiasmadas, estão comprando, a renda real subiu, vão tomar crédito, os produtos estão baratos, elas vão consumir a crédito. O Brasil instituiu a meta monetária, tá, e não conseguiu controlar o volume de criação de moeda, né? Então, a gente poderia até usar isso como exemplo, mas não adiantava, né? Então, basicamente, pessoal, sobre o horizontalismo, é isso que eu tenho que comentar com vocês, eu não tenho mais muita coisa a desenvolver. Os pormenores da teoria tem no texto e também tem nos slides que eu passei para vocês, tá? Mas, assim, em termos do que eu tenho para falar, é explicar a lógica para vocês e agora fazer com o estruturalismo a crítica ao horizontalismo. Tudo bem? Perguntas, questões, comentários? Tranquilo? Tá. Então, olha só, isso é um quesito muito interessante, né? A primeira crítica, ou a grande crítica que vai ser feita ao horizontalismo, não vem, tá, da teoria mainstream. Isso pode indicar, por um lado, que a teoria mainstream não leu o horizontalismo, o que é uma grande possibilidade, mas também pode indicar que a teoria mainstream não conseguiu contestar o horizontalismo, tá? Ela não conseguiu reformar a teoria a ponto de oferecer alguma coisa diferente, tá? E a maior crítica que vai vir ao horizontalismo não é uma crítica de uma teoria, portanto, fora do pós-keynesianismo, é dentro do pós-keynesianismo, e não é uma crítica, digamos, que joga, tá, tanto a água quanto a criança fora depois do banho, tudo bem? É a crítica que nós vamos chamar a crítica dos estruturalistas, né? O nome que vocês mais conhecem dos estruturalistas é o Minsky, tudo bem? O Minsky é um estruturalista clássico, na perspectiva da moeda pós-keynesiana. A teoria dele dos ciclos financeiros é um claro, tá, caminho estruturalista de explicação de como os bancos atuam, e nós temos, assim, vários teóricos pós-keynesianos reconhecidos que são estruturalistas, Sheila Down, Vitória Schick, o meu orientador de pós-doc, o Felipe Arestes. E o que o estruturalismo aceita do horizontalismo? A moeda é endogenamente criada. Beleza. Tudo bem? 2, o Banco Central não tem capacidade de controle eu vou desanuviar um pouco o termo. O Banco Central não tem capacidade de controle pleno do volume de moeda ofertado, tá? Vírgula, qual vai ser o porém que o estruturalismo vai colocar em relação ao horizontalismo? Então, o Banco Central não tem pleno controle sobre a oferta de moeda, os bancos criam moeda, vírgula, porém, nem toda a demanda por crédito é atendida. Essa é a grande diferença do estruturalismo para o horizontalismo. Tudo bem? Então, agora há pouco eu desenhei com vocês um diagrama mental, tá, em que no eixo vertical a gente tinha a taxa de juros, no eixo horizontal a gente tem a oferta de moeda, e para o horizontalismo, tá, a oferta de moeda era meramente uma curva horizontal, plenamente elástica, a uma dada taxa de juros. Tudo bem? Para o estruturalismo, a gente vai ter uma curva de oferta de moeda, tá, que depois de algum período andando, tá, ela começa a se tornar o quê? Inclinada, demonstrando, portanto, tá, que a oferta de moeda vai diminuindo, tá, a variação da oferta de moeda vai diminuindo
à medida que mais moeda é ofertada. E por que tem essa história? Tá? Porque os estruturalistas sabem, e daí o nome, que a estrutura do sistema bancário, o fundamento do sistema bancário é emprestar recursos. Mas eles apontam que o sistema bancário tem preferência pela liquidez. E se o sistema bancário tem preferência pela liquidez, nem todo mundo que for no banco pedir recurso emprestado será atendido. E se nem todo mundo que for ao banco pedir dinheiro emprestado for atendido, não tem como a curva de oferta ser estritamente horizontal. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Então, o estruturalismo, tá, ele vai colocar a lógica da preferência pela liquidez no campo da endogenia da oferta de moeda. Então, a moeda continua sendo criada por ação de as pessoas buscarem recurso nos bancos, os bancos concederem crédito, tá? Então, isso está tomado do horizontalismo, mas há a inserção da lógica de que os bancos vão fazer um cálculo de risco versus rentabilidade e, portanto, onde eles observarem que existe um risco crescente de concessão de empréstimo, essas pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas, não serão atendidas, tá, por aquele valor de taxa de juros. Portanto, a taxa de juros começa a subir, tá, para determinadas diferenças percebidas de riscos em relação aos clientes que estão demandando crédito. Faz sentido? Isso muda de acordo com a conjuntura econômica, isso muda no tempo, tá? Isso muda, inclusive, a maneira pela qual os bancos fazem inovações financeiras, porque os bancos buscam, tá, otimizar e maximizar, esses nomes são neoclássicos, mas eu vou utilizá-los, otimizar e maximizar os clientes que eles acham que têm melhor gradação de crédito. Tudo bem? E, além disso, o Banco Central, nessa perspectiva, também não é tão passivo quanto é no mundo horizontalista. O Banco Central tenta exercer um contingente maior de influência sobre o sistema bancário. Ele pode fazer isso, tá? Via preço que ele cobra pelas reservas, ele pode fazer isso via política macroprudencial, ele pode fazer isso via política de open market, tá? Então, o Banco Central também tem uma ação mais incisiva com relação ao sistema bancário na perspectiva estruturalista. Um termo que é ótimo, o Banco Central não é acomodacionista, o Banco Central não é só reflexo do que o público quer. O Banco Central, ele joga com o sistema bancário para tentar ou subir taxa de juros, ou baixar a taxa de juros, ou baixar a taxa de juros de consumidor, cobrado do consumidor. O Banco Central e os bancos, na perspectiva estruturalista, eles atuam, tá, num jogo o tempo todo. Faz sentido? Beleza? Inclusive, tá, porque os estruturalistas entendem que os bancos, eu acabei de falar com vocês o termo, tá, os termos, os bancos são otimizadores e maximizadores. Eles não pegam todos os clientes, mas que eles querem ganhar o máximo, tá, do conjunto de clientes que eles recebem. E para isso, eles fazem o que se chama de administração de balanço. Já viram falar disso? Você cria novas formas de passivo e novas formas de ativo, tá? Na forma de passivo, para tentar captar o máximo possível de recursos, e na forma de ativo, para fazer com que tenha várias modalidades possíveis de concessão de empréstimos, tá? Mas, Fábio, por que o banco tenta fazer isso, tá? Qual é a razão de o banco fazer isso, se, em última instância, ele pode recorrer ao Banco Central? Porque, a depender da política do Banco Central, ele não é mais acomodacionista, ele não vai atender o banco. Tudo bem? Ele vai ter que pagar caro, por exemplo, para pegar um redesconto, ou ele vai aceitar uma quebra de valor de face dos títulos que ele tem para poder pegar dinheiro em mercado secundário, tá? Mas tem também uma questão que é o que o João comentou agora há pouco. Porque quanto mais se fizer uma administração de passivo e de ativo no banco, menos o recurso sai do sistema
bancário. E quanto menos o recurso sair do sistema bancário, melhor é para o banco. Mais ele consegue alavancar, tá, em cima das posições dele. Faz sentido? Beleza? Tudo bem? Então percebam, tá? Sim, sim. Aqui, Rafael, tá? O Rafael está perguntando a questão da inadimplência. No mundo estruturalista, a questão da inadimplência é um imperativo. Por isso que eu comentei agora há pouco que o banco, no mundo estruturalista, tem preferência pela liquidez. Tá? Isso significa que ele vai olhar para um determinado cliente e talvez falar, olha, você eu não vou emprestar. Em relação a emprestar para você, eu prefiro manter-me líquido, porque acho que existe um risco de inadimplência, ou seja, um risco de termos iliquidez com relação a você em específico. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, é muito interessante na perspectiva do estruturalismo o jogo que se coloca entre o Banco Central e o sistema bancário. O sistema bancário, ele quer fazer o máximo possível, tá, com os clientes que ele entende de baixo e de médio risco, e o Banco Central não tem uma atitude tão acomodacionista como sugere o horizontalismo. Tá? Então, a grande crítica, e essa crítica é muito interessante, que o estruturalismo vai fazer com relação ao horizontalismo é o seguinte: o horizontalismo, já comentei com vocês, vem como uma crítica ao verticalismo do LM. Tá? O verticalismo do LM mostra uma escassez de oferta de moeda dada, porque a oferta de moeda não muda, ela é vertical. O horizontalismo, por sua vez, é o extremo oposto, tá, do verticalismo. E o que o mundo estruturalista vem falar? Calma, nem tanto, tá, ao céu, nem tanto à terra. Existe um pedaço da curva de demanda por crédito que os bancos efetivamente atendem ao custo colocado pelo Banco Central como um pequeno markup. São as pessoas de mais bom rating de crédito. Tá? São as pessoas mais abastadas, as pessoas com crédito positivo. Essas daí são atendidas muito plenamente, muito facilmente. Mas já existe, a partir de um determinado contingente de crédito cedido pelo sistema bancário, uma preferência do banco pela liquidez. E assim ele vai aumentando a taxa de juros. Isso é, ele vai colocando markups cada vez maiores para quanto maior for a oferta de crédito que ele der, em geral, para o público demandante. Faz sentido? Tudo bem? O que forma, portanto, uma curva, tá, de juros cobrado pelos bancos do público mais inclinada no tempo. Não chega a ser vertical como o LM e nem horizontal como o horizontalismo, ela vai estar aqui no meio. Ó. Beleza? Faz sentido para vocês? Então, o estruturalismo, ele vai levar em conta, tá, uma série de condições de como os bancos se comportam, diversidade regional do banco, conjuntura econômica, tá? Ele vai pegar, por exemplo, a relação de grau de concentração bancária, tá? Como é que o markup ou o preço que o banco cobra para emprestar para os clientes que buscam crédito ele é feito com um spread sobre o custo da reserva que o Banco Central oferta, né? Então, o estruturalismo, eu costumo dizer que ele é mais realista, no geral. Tá? É a sensação que eu tenho do estruturalismo. Questões, perguntas? Professor, tem uma questão que... Até uma coisa que eu estava pensando enquanto eu lia o texto sobre estruturalismo, né? É de que não é que necessariamente a curva para o estruturalista de concessão de crédito ela é inclinada, né? Ou de que ela tem uma inclinação específica, ou que ela tem um comportamento ordenado, mas de que a curva ela é conjuntural. Então é necessário que você observe a conjuntura para observar a curva. E eu acho que é um pouco... E, ao mesmo tempo, também tem um pouco da questão de Minsky, quando ele tenta observar os ciclos econômicos, né? Porque daí você fala, como que essa curva tende a se comportar no médio ou no longo prazo, né?
Porque, por exemplo, o fato dos bancos quererem emprestar juros cada vez maiores não significa que eles vão exigir cada vez mais garantias dos seus, seus clientes. Né? É possível que eles emprestem juros maiores exigindo garantias baixíssimas. E o que leva à inadimplência, inclusive. Né? E até um pouco sobre a questão da inflação dos ativos, que aquele texto do Lavoie também discute, de que a própria inflação dos ativos, ou a inflação dos ativos financeiros, cria uma situação onde os bancos têm uma curva, digamos assim, de reserva em relação à quantidade de créditos criados negativamente inclinado, digamos assim. Ele teria até mais reservas do que créditos, que reservas são falsas, porque os ativos no qual essas reservas estão sendo medidas estão sobreprecificados. Então, ótimas questões, João. Então, a curva, né, ela não precisa ter continuidade, por isso ela não precisa ser uma curva, né? Mas ela vai apresentar em algum momento que o aumento da oferta, portanto, o que a gente tem de deslocamento do eixo horizontal, para ele acontecer, ele tem que acontecer a um eixo vertical maior. Só que ela não precisa ter continuidade, né? É isso que está representado. Isso é mais fácil representar num quadro do que aqui falando para vocês, por isso que eu estou nesse desenho mímico aqui. Mas perfeita colocação, e aqui você trouxe então Minsky, né? Vamos falar um pouco de Minsky, porque é super legal. Bem, Minsky vai fazer toda a discussão sobre a hipótese de fragilidade financeira dele, muito, tá? Baseado no que é a lógica estruturalista. Então, o que a gente tem, né? A gente tem um momento de benesse, um momento de conjuntura econômica otimista, que todo mundo olha para frente e enxerga bom retorno, os bancos enxergam que o risco está caindo, os empresários enxergam que dá para se levar à frente os planos de investimento, as pessoas ganham uma empolgação e começam a consumir, toda a validação acontece. Né? Então, o sistema entra numa ascendente, e passados alguns anos, meses, não dá para se definir, tá? Os bancos começam a perceber, por exemplo, posições mais alavancadas dos empresários nos créditos que tomam para fazer seus planos de investimento, tá? E começam, portanto, a ou cobrar mais caro ou racionar crédito para novos planos de investimento. Ou uma outra coisa que é própria do sistema, o bom da hipótese de fragilidade financeira do Minsky, é que a gente pode ter, por exemplo, o próprio governo subindo a taxa de juros para controlar alguma inflação de ativos, tá? E quando isso acontece, a economia começa a entrar no lado propriamente real, tá? Numa lentidão maior, ou arrefece o crescimento, de forma que pessoas que antes tinham pegado crédito agora não conseguem voltar, empresas que fizeram compromissos financeiros não têm o nível de venda esperado, portanto, não tem o nível de faturamento esperado, mas tem um compromisso financeiro assumido e precisa honrá-lo, né? Então, o que Minsky vai colocando, que foi exatamente o que o João trouxe, que é muito bom, é que a gente começa todo o ciclo com uma posição de alavancagem financeira que é relativamente segura, em que a margem de segurança entre o que o empresário espera receber e o contrato financeiro que ele tem, tá, é uma margem de segurança que consegue fazer com que a empresa role seus compromissos financeiros, que a gente chama de hedge, tudo bem? Ao longo do tempo, tá, os empresários vão se empolgando, os bancos vão se empolgando, os consumidores estão felizes, estão demandando, tá? E a alavancagem, que significa uma maior fragilidade financeira, começa a se ampliar, de forma que aqueles que antes eram hedge passam a se tornar especulativos, isto é, consegue-se, tá, ter uma expectativa de retorno que consiga suprir uma parte dos pagamentos financeiros acordados, mas outra parte não. Então, isso implica uma necessidade de rolagem da dívida, tudo bem? O problema vem na passagem do especulativo para o Ponzi, que foi o que eu comentei ali com vocês. Os bancos, talvez, podem deixar de rolar a dívida o banco pode deixar de rolar parte da dívida dos empresários
porque está olhando que a situação econômica está piorando e preferir liquidez, tá? O que é tipicamente estruturalista. O governo pode elevar a taxa de juros, tá? As pessoas, talvez, podem ter uma parcela da sua renda comprometida muito alta com endividamento e diminuem o consumo, tá? Algum fator que é próprio ao sistema, ou seja, endógeno, pode levar, tá, a uma situação em que as empresas, por exemplo, vendam menos e não consigam, com a receita que possuem, pagar os compromissos financeiros que elas adquiriram no período de ascensão, tá? Esse é o cenário Ponzi para o Minsky. Quando se chega no cenário Ponzi, e o cenário Ponzi normalmente é alcançado, tá? Como o último estágio de fragilidade financeira por fatores que são intrinsecamente do sistema, tá? Quando isso acontece, as empresas são obrigadas a reestruturar o seu processo produtivo, a reestruturar o seu balanço. Os bancos não validam mais planos de investimento e encarecem muito o crédito que oferecem às empresas. Há desemprego, as pessoas, portanto, entram em perda de renda. Isso leva, tá, à crise, e essa crise é gerada por comportamento normal do sistema financeiro. Tudo bem? Então, o ciclo minskiano, tá, ele é um ciclo tipicamente estruturalista. Em algum momento a gente vai ter... peguemos o Brasil, por exemplo, só para dar um exemplo. Tá? O Brasil de 2009 em diante passou por um ciclo minskiano muito forte. Por quê? Porque as empresas alavancaram-se, tá? 2008, 2009, 2010, muito, inclusive 2011, chegou em 2012, houve uma constrição de crédito, tá? Essa constrição de crédito acontece em muito porque começa a ter aquele choque dos juros que a Dilma causa, tá? A dinâmica econômica brasileira começa a se reduzir, as empresas estão endividadas, elas passam a vender menos e estão, tá, com um volume de compromisso financeiro elevado. Isso vai levar, em última instância, a um buraco na crise econômica que a gente teve a partir de 2014, tá? Que é um buraco maior do que aquilo que seria uma crise sem alavancagem financeira, sem o momento Minsky-Ponzi, tá, das empresas no Brasil, muito mais profundo, porque as empresas precisaram se desalavancar ao longo do tempo. Vender ativo, tá? Elas precisaram conseguir, de alguma forma, reestruturar o processo de produção, tá, para poder desalavancar, diminuir o grau de dívida, tá, que elas não conseguiam honrar no balanço que elas possuíam. Tudo bem? Fazendo uma analogia com o que acontece nos Estados Unidos pós-crise de 2008, vocês se lembram que General Motors, a Ford e várias empresas se tornaram parcialmente públicas. Por quê? Tá? Porque no balanço delas, elas tinham um conjunto de ativos podres que, quando era levado, tá, para ser vendido no mercado para as empresas poderem honrar os compromissos financeiros, esses ativos tinham um valor muito baixo. O que então o Banco Central americano fez? Tirou o ativo podre, tá, a um valor, quase valor de face, sem um grande desconto, e passou grana. Tá? Ou passou ativo bom, título público, para essas empresas, tudo bem? Para sanear balanço de empresa endividada em condição Ponzi. O Brasil nem passou perto de fazer isso. Tá? Agora, por exemplo, se a gente não está nesse problema que as empresas não estão largamente endividadas. A gente tem um problema no Brasil um pouco maior de endividamento das famílias, tá? O que é um pouco mais difícil de se resolver, mas é por isso também que se permitiu, em última instância, que o Banco Central, pela PEC do Orçamento de Guerra, comprasse crédito de privado, tá? Mas a gente talvez tivesse que passar por um processo no Brasil parecido com isso, mesmo com as empresas não estando muito fortemente endividadas, o sistema financeiro está mais delicado nesse sentido, para poder permitir que a recuperação econômica acontecesse de uma forma mais vantajosa, porque se a gente não fizer isso, e algumas empresas estiverem com ativos muito podres na sua carteira, tá? Isso significa basicamente que até elas conseguirem se reestruturar financeiramente, vai levar um tempo grande. E ela já vem de uma situação em que, há pouco tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, elas estavam precisando se desalavancar por conta do grau de alavancagem que tinham passado
nos anos anteriores a isso. Ou seja, um cenário que eu estou descrevendo para vocês, tipicamente ponziano, tipicamente minskiano, tipicamente estruturalista. Faz sentido? Tudo bem? Beleza? Pois bem, dos estruturalistas, tá feito. Não preciso mais conversar com vocês disso, a não ser que vocês tenham dúvidas. Se não tiverem dúvidas, a gente vai para o MMT. Tá? Aí vocês podem me perguntar. Eu tenho certeza que vocês conhecem do MMT muito. Fábio, pessoalmente você tende a ser mais um estruturalista do ponto de vista normais de temperatura e pressão, por assim dizer. Sim. Boa pergunta, Marco. A sua pergunta me permite falar do que eu ia falar e me esqueci. Que é acerca da maneira pela qual o mundo funciona. Tá? Sim. Em geral, em momentos de crise, o Banco Central tende a ser mais acomodacionista. O Banco Central americano hoje, o Banco do Japão, o próprio Banco Central europeu, ele é mais acomodacionista, é oferecer reserva, tá, quando a reserva é demandada. Em condições normais de funcionamento da economia, tá, o Banco Central, ele nem sempre será tão acomodacionista assim, ele vai deixar o banco correr risco, por exemplo, quando ele quer diminuir um pouco o ritmo da atividade econômica. Tá? Então, eu diria que a conjuntura, ela se relaciona muito intensamente com a maneira pela qual o Banco Central e o sistema bancário atuarão. Tá? Em momentos de crise, o sistema bancário ele não vai emprestar, mas o Banco Central vai oferecer todas as garantias para que ele empreste. São as taxas de juros negativas. Tudo bem? Em um cenário em que a economia vai bem, em que a gente não tem, digamos, necessidade de estimular a atividade econômica, o sistema bancário é mais estruturalista. Só para comentar com vocês, nesse exato instante, o sistema bancário ele é profundamente estruturalista. O sistema bancário certamente vai emprestar a um juro alto, porque o risco é muito alto. Mas o Banco Central está oferecendo para o sistema bancário reserva a rodo. Tudo bem? Se o sistema bancário ou não vai levar isso à frente, é uma questão de preferência pela liquidez, mas o Banco Central é acomodacionista agora, com certeza. E é engraçado, porque essa discussão essa discussão mais senso comum, um governo mais intervencionista, né, na economia, um governo mais liberal, assim, me parece que passa ao largo dessas discussões monetárias. Porque, por exemplo, na crise de 2008, você teve coisas que eu me lembro da época mesmo, né? Você teve um Robert Lucas falando, não tem que salvar ninguém, a economia se ajusta por ela mesma. E você tinha um Krugman fazendo um contraponto disso, falando, não, tem que comprar mais ainda, tem que injetar dinheiro. Então você teve esse debate. Foi mais para o Krugman, né, o que aconteceu, mas também talvez não na intensidade que ele queria. A gente está vendo um movimento desse relativamente parecido no Brasil, de que o Banco Central está tendo uma atuação, como você mesmo disse, intensa, de assim, olha, se a gente precisar garantir, a gente garante. E daí você tem o liberalismo à la Guedes, né, mais ultraliberal, meio que assim, olha, o Braga Neto está querendo colocar o pseudo-plano Marshall ali, não, eu sou contra, não é? Mas é interessante, porque quando você tem uma medida de governo, que se mostrou em 2008, muito forte do ponto de vista monetário, né, do ponto de vista da atuação monetária do Estado, que eu posso dizer que é extremamente intervencionista, Sim. atuando de forma ativa, parece que o senso comum, o debate na imprensa mesmo, não capta isso no sentido de perceber uma atuação forte do Estado, tanto do governo americano quanto do governo brasileiro. Muito, muito legal, Marco, a sua colocação, porque a minha sensação é que, de certa forma só, tá? Muita gente esquece que o Banco Central é uma parte do governo. Nessas horas, muita gente esquece. E eu disse de certa forma porque no Brasil a coisa é um pouco mais complicada. Pouco tempo atrás, eu acompanhei pessoas dizendo que a gente tinha que deixar de ter Banco Central, que a gente tinha que deixar de ter
inclusive emissão de moeda, que a gente tinha que adotar o dólar, uma coisa meio maluca, tá? Que está aí, acho que não sei de onde vem, tenho a sensação um pouco talvez que seja uma coisa do Instituto Liberal, uma coisa que deve ter o Free Banking School aí por trás. Mas o Banco Central é uma solução de mercado, ela é uma solução de mercado feita, tá, para se resolver um problema do sistema bancário privado inglês lá no século XVII. Então, isso que você comentou é muito interessante, porque o Banco Central, nesse exato instante, e ele tem que fazer isso, ele tem que socorrer o sistema financeiro, né? E ele, por que, então, tem que ser impedido de socorrer o lado real da economia? Né? Então, são dois pesos e duas medidas. Agora, o sistema financeiro, a partir disso, e ele tem que ser socorrido, ele evita prejuízo muito grande. Por que o lado real não pode ser socorrido em termos de troca de ativos, de compra de ativos, o Estado absorvendo prejuízo, tá? Como o sistema financeiro precisa? Então, logicamente, por exemplo, o argumento do Robert Lucas, que no fundo era não vamos salvar nada, nem sistema financeiro, nem lado real, deixa o darwinismo social funcionar e os melhores sobreviverão, tudo bem, logicamente faz sentido, mas a questão é uma queda do nível de riqueza de uma população e a perda de riqueza que acontece, tá, com uma crise, implica que amanhã todo mundo será mais pobre. Enquanto que uma atitude de ação do Estado indica que amanhã todo mundo, tá, pode estar um pouquinho mais pobre, mas o que vai ser mais fácil de levar para um ponto de riqueza maior depois de amanhã. Né? E aí, a gente tem armas para colocar em prática e para enfrentar a nossa destruição de riqueza, coloquemos. Né? Coloquemos. O argumento é lógico, seja para um lado, seja para o outro, né? E aí tem uma discussão que extravasa um pouco meramente o campo econômico, tem uma discussão quase filosófica de moral e tudo mais, no caso do Krugman versus o Bob Lucas, né? E tem essa questão também de por que o Banco Central é autorizado a ajudar o sistema financeiro evitando que ele tenha perdas muito fortes, mas não pode ajudar o lado real da economia evitando que tenha perdas muito fortes. São perdas muito fortes que estão valendo. Né? A sensação é que mesmo os liberais mais abertos ao diálogo não percebem ou não querem perceber essa forma de atuação intensa do Estado que foi aplicada lá pelo Bernanke, no Brasil, né? E, enfim, o lado real da economia parece que é um pecado mortal, mas do lado monetário, você de fato essa intervenção sem grandes ressalvas, ou vamos fingir que isso não existe, entendeu? Perfeita colocação. E aí, nessa mesma perspectiva, né, qual é a maneira mais barata de a intervenção estatal acontecer? É via emissão de moeda. Né? O que não quer dizer, assim como o Banco Central não salva o sistema financeiro todos os dias da operação do sistema financeiro, não quer dizer que o Banco Central tenha que financiar o Tesouro todos os dias da atuação do Tesouro. É só ser razoável. Mas é porque é difícil ser razoável. Então, eu estou contigo, eu tenho essa mesma angústia, eu acho isso uma angústia. Né? Porque, para mim, é uma questão, naturalmente, de a gente aceitar dogmas e não olhar para a maneira pela qual as coisas na prática funcionam. Tá? Entendo os medos, tá? Mas eu não consigo entender a gente ficar parado por causa do medo ao invés de enfrentá-lo ou de regrá-lo. Então, colocar limite ao tanto que o Banco Central, ou quando o Banco Central vai atuar. Né? Então, ótima questão, cara. Questão da ordem do dia, isso. Da ordem do dia. Então, passando, pessoal, para a nossa última temática de hoje, que é o neocartalismo, ou a Modern Money Theory, também chamada de Modern Monetary Theory, teoria monetária moderna, que eu acho que agora, nesse instante, todo mundo que é heterodoxo, e muita gente também ortodoxa, precisa ser MMT, tá? Qual que é a lógica do MMT? A lógica do MMT é resgatar o cartalismo, tá? Que lá atrás, lá no comecinho do século XX, fez uma discussão com relação ao bulionismo, da maneira pela qual a moeda era colocada no sistema econômico, tá?
A moeda também é colocada por ação do próprio sistema, tá? A gente não precisa de ouro, então a gente cria a moeda, tá? Não é o ouro que configura a moeda, só para dar um exemplo, o ouro é só um veículo material da moeda. A gente, no caso específico do cartalismo, tá? Carta quer dizer capacidade do Estado dizer alguma coisa, tá? Então, no cartalismo, lá do comecinho do século XX, o que se colocava não, o Estado define qual é a unidade de conta que ele vai pagar toda a dívida que ele constrói ao fazer demanda pública. Quando o Estado define qual é essa unidade de conta, ele está definindo a moeda do país. Tá? Então, basicamente, o cartalismo dizia isso. Tá? E o neocartalismo, ou o MMT, claramente vai buscar, tá, a resgatar toda a colocação cartalista do mundo, e eles vão, a partir disso, fazer uma grande... Eles dizem, né, que eles são uma descrição, eles não são uma teoria, mas uma grande descrição da maneira pela qual Tesouro, tá, e Banco Central funcionam. E a maneira pela qual Tesouro e Banco Central funcionam é a seguinte, tá? O Tesouro Nacional, que é o agente de demanda do governo, tá, do Estado, ele faz um conjunto de compras, tá, do setor privado, e ele define qual é a unidade de conta pela qual ele vai pagar a dívida que ele construiu com o setor privado. E quando ele faz isso, ele está definindo qual é a moeda do país, porque a unidade de conta dele vai ser a moeda do país, uma vez que será depois a retomada, tá, uma parte da moeda colocada em circulação com uma dívida que o setor privado tem com o Estado. Essa dívida são os impostos. Tudo bem? Então, percebam, a moeda se estabelece, primeiro, porque há uma institucionalidade, tá, um ator central que organiza socialmente, tá, a economia. Isso pode ser, tá, na Idade Média, a igreja, isso pode ser lá atrás, tá, o rei, tá, o feudo, tá, isso é, nas economias modernas, o Estado. O Estado define qual é a unidade de conta pela qual ele vai pagar suas dívidas e ele vai recolher impostos da população. Tudo bem? E a moeda, portanto, perceba, é uma relação de débito-crédito. Ela é uma relação de dívida. Tá? Porque, primeiro, é o Estado demandando do setor privado, portanto, criando com o setor privado uma dívida, e depois é o setor privado tendo uma dívida para com o Estado, que é a cobrança de impostos. Isso daí garante, tá, que essa relação de dívida, de débito e crédito acontecendo numa mesma unidade de conta, que é aquela que o Estado pode, em última instância, sempre colocar em circulação, que é a moeda estatal, tá, que isso garanta a existência e a prevalência da moeda na economia. Tudo bem? Beleza? Ok? Tá? Dessa forma, tá, toda dívida que o Estado faz é, em última instância, uma dívida que ele tem a capacidade de colocar o meio de pagamento. Logo, o Estado, efetivamente, não tem nenhuma forma de restrição financeira. Tá? Ele não tem nenhuma limitação para o quanto ele pode colocar em circulação de dívida, porque ele vai emitir aquilo que vai recomprar essa dívida a qualquer momento. Ele enfrenta, sim, restrições, mas que são restrições de duas ordens. Restrição política, ou seja, nós construirmos legislações que impeçam, tá, que o Estado faça um determinado nível de dívida ou que o Estado, em última instância, monetize a dívida pública. 2, uma restrição do lado real. O Estado jamais pode forçar uma demanda pública, tá, que vá além da capacidade do setor privado de atender essa demanda pública. Tudo bem? Mas restrição financeira precípua, per se, insolvência do Estado, na lógica do MMT, não existe. Feito? Tudo bem? Beleza? Tem uma lógica que vem
do MMT, não do MMT, mas que o MMT resgata, que é uma lógica das finanças funcionais, tá? A lógica das finanças funcionais foi colocada pelo Aba Lerner em 1943, e é uma lógica que vai dar conta da seguinte ideia, tá? O Estado tem a capacidade de instituir uma política de empregador de última instância para manter, tá, para conseguir fazer com que o emprego na economia seja pleno. E qual é a lógica dessa forma de proposição de política fiscal? É basicamente que o Estado consiga, tá, gastar exatamente aquilo que é a poupança privada. Dá para entender? Né? Porque toda poupança privada significa basicamente um desejo, tá, do setor privado de deter riqueza financeira. E nessa perspectiva, o Estado tem a capacidade de oferecer para o setor privado riqueza financeira, seja na forma de moeda, emitindo e fazendo, portanto, financiamento monetário do gasto público, seja na forma de oferta de títulos públicos, tá, que são repassados, portanto, para o setor privado, isso é um ativo financeiro, é uma riqueza financeira, e o setor privado passa a moeda para o Estado, tá, e dessa forma o Estado vai lá e realiza o gasto público. De todo jeito, percebam, o vazamento de renda privada na forma de poupança privada é compensado por uma demanda pública de igual magnitude, mantendo, tá, o nível de emprego na economia e, inclusive, permitindo que isso se expanda ao longo do tempo, dado que não tem estoque involuntário de bens e serviços sendo formados. Tudo bem? Então, o MMT, ele tem, pela lógica das finanças funcionais, uma proposição de que é possível as economias alcançarem o desemprego zero, tá? O pleno emprego. Basta que o Estado exerça a sua, digamos, a sua não restrição financeira, a capacidade que ele tem de comandar bens e serviços na economia. Beleza? O MMT, grosso modo, é isso, assim. Tem uma questão do MMT que é importante que a gente converse, duas, na verdade. O MMT, sobretudo no texto da Tcherneva, que eu passei para vocês lerem, ele vai colocar que é preciso, tá, que as pessoas tenham confiança na moeda. E a confiança na moeda, ela vai se dar pela relação moeda emitida para o pagamento da demanda pública versus tributos cobrados. Tá? Então, aquela relação da escassez relativa de moeda com a demanda estável de moeda, a coisa mais abstrata e convencional da moeda para o MMT, vem da relação cobrança de impostos, que destrói moeda, versus gasto público, que coloca a moeda em circulação. Dá para entender? Tá? Beleza? Isso daqui é mais ou menos o que a política monetária faz no mundo não MMT. Tá? Vai controlar a quantidade de moeda que circula o tempo todo. Tudo bem? E o MMT também reconhece que a política monetária tem um papel acomodatício. Tá? Para que serve a política monetária no mundo da MMT? Para oferecer uma perspectiva de remuneração, tá, para as pessoas que não querem fazer uma demanda efetiva, concreta de bens e serviços com a renda que recebeu de algum caminho. Tudo bem? Se as pessoas, basicamente, não quiserem consumir, tá, ou investir, elas vão ficar com um contingente de recurso na mão, esse contingente de recurso na mão vai acabar sobrando no sistema financeiro, levando a taxa de juros a zero, tudo bem? O Estado não precisa disso, efetivamente, porque ele tem capacidade para o MMT de definir a taxa de juros e de definir a taxa de retorno que, em geral, a sociedade, o setor produtivo terá pela demanda pública. Tá? Então, para oferecer uma alternativa de investimento e uma referência de preço, o MMT fala que a política monetária coloca uma taxa de juros, ela vai controlar a curva de juros de curto e longo prazo, tá? Porque ela vai atuar em consonância com o Banco Central e o Tesouro Nacional, determinando a taxa de juros de curto e longo prazo, e as pessoas têm uma referência de preço e uma alternativa de investimento para colocarem o recurso. Tudo bem?
Percebam, o MMT coloca que a relação Tesouro-Banco Central controla, de certa forma, a dinâmica econômica. A mensagem é basicamente isso. E o Tesouro e o Banco Central têm a capacidade de fazer esse controle porque a moeda é definida enquanto moeda pelo Estado. Por isso. Dúvidas? Fábio, a gente tem visto muito do que você trouxe com o MMT, por conta do alto endividamento dos governos, né, governos europeus e o governo americano, déficits bem altos e uma dificuldade de controlar a dívida, e ao mesmo tempo também políticas monetárias bastante acomodatícias. E isso nos remete à questão de qual vai ser a saída para isso, né? Porque a gente olha e claramente são dívidas impagáveis. Ao mesmo tempo, tem essa questão, né, trazida pela teoria keynesiana de que a emissão de moeda, a ampliação da base monetária não gera inflação. Então, no limite, e ao mesmo tempo a gente vê que também não desvaloriza as moedas, né? Porque o euro e o dólar só se valorizam. Então, no limite, isso pode ser levado ao infinito, né? Qual que seria, em algum momento isso vai parar, vai ter que parar, tem alguma saída para isso, ou, sei lá, não existe tanto uma preocupação com isso hoje por parte dos governos? Ótima questão, Rafael. Porque hoje, né, o que a gente vê com essa derrocada do setor privado em função da necessidade de se paralisarem as atividades econômicas é efetivamente o mundo precisando, eu vou usar o termo, construir riqueza privada a partir da capacidade que o Estado tem de emitir moeda ou de se endividar, tá? Muito mais do que qualquer outro agente privado, tudo bem? Bem, qual é o limite para isso, né? Essa pergunta é ótima para o MMT, tá? O limite para isso, em um momento em que a gente não tem restrição do lado real, do lado da oferta da economia, é o quanto que os agentes privados estiverem demandando de moeda ou título público. Tá? Porque enquanto, é uma questão de lógica, assim, tudo bem, a dívida de 200% do PIB, vamos supor, é uma dívida impagável, mas ok, essa dívida está na mão de quem? Do setor privado. Tá? E o setor privado, de certa forma, vamos pegar no caso americano, a dívida não está em 200%, né, está um pouco acima de 100%, mas o juro que o setor privado está pedindo para pegar o dinheiro, para emprestar dinheiro para o Estado e pegar em troca um ativo financeiro é um juro muito baixo. Tudo bem? Então, qual é o limite? O limite daí é a restrição que o MMT, na minha concepção, de fato enfrenta, além da restrição política e da restrição real, que é a restrição convencional, que é o quanto que as pessoas estão dispostas a aceitar, tá, de título público em relação à riqueza geral de um determinado país no tempo, ou seja, a relação dívida-PIB. Aqui no Brasil, a gente é mais arisco, tá? E a gente demonizou muito nos últimos tempos a política fiscal, de forma que olhar para uma dívida que está chegando a 90% do PIB, tá, nos faz ficar muito temerários do que vai acontecer amanhã. No caso, por exemplo, do Banco Central japonês, do Banco do Japão, uma dívida de 200% sobre o PIB não é temerário. Né? Por quê? Porque o Japão tem maior capacidade de pagamento, tá? Pode ser que sim, mas espera aí, qual que é o superávit primário do Japão? Ele faz? Né? Qual é o crescimento da economia japonesa acumulado nos últimos 30 anos? 0? Né? Então, tem um quesito que é convencional. A minha grande crítica ao MMT é essa. Tá? E é exatamente esse ponto que você trouxe. E o que é mais delicado disso, Rafael, que é não ter uma resposta concreta. O mundo tentou criar essa resposta começo dos anos 2000, 90 para 2000, com o Debt Threshold, tá? O limite de dívida, tá? Que foi aquele número lá do Rogoff, da Reinhardt, 70% do PIB, era aquilo ali que disparava um gatilho de expectativa péssima, que depois descobriram que a conta estava mal feita, mas mesmo que a conta tivesse bem feita, a gente vê a dívida pública subindo, a taxa de juros caindo, a inflação não acontecendo, tá? Isso significa que os agentes estão aceitando deter ativo, portanto, riqueza deles,
tá? Que é passivo gigante do Estado. Ou seja, o mundo, e é isso que eu acho mais interessante da perspectiva keynesiana, o mundo é muito convencional. E uma das coisas que eu mais tenho tentado fazer agora, no meio do que a gente está vivendo, é construir a convenção de que se a gente construir a convenção de que dá para endividar até 120% do PIB, talvez a gente saia dessa crise muito mais rápido. Se a gente não fizer isso bem feito, a taxa de juros de longo prazo vai subir, tá? E aí, de fato, o Estado vai ter que cada vez mais pagar recurso financeiro para quem está emprestando para a dívida pública, ele não vai conseguir controlar a taxa de juros de longo prazo, e aí ele pode entrar numa trajetória muito ruim para as finanças públicas. Ou seja, se a gente não coordenar expectativas sobre a nossa situação fiscal, isso pode se tornar muito ruim. E daí que é o risco de uma descoordenação tão feita ultimamente pelo governo. O governo não coordena expectativas sobre endividamento. O Mansueto Almeida tem feito isso, é o único. Tá? De resto, o que a gente tem feito é uma grande descoordenação, ou seja, a gente olha para a dívida pública e fala, não pode chegar lá, não pode chegar lá, não pode chegar lá, não pode chegar lá. Se a gente chegasse e mudasse o discurso dizendo o seguinte, não, a gente pode chegar a 100% de dívida pública, mas isso é para melhorar a situação econômica do Brasil agora, talvez o Brasil aceitaria isso daí com muito mais facilidade. Né? Então, a resposta imediata para a sua questão é a convenção. Qual é a convenção que vai valer em cada momento, tá? E como essa coordenação de convenção vai acontecer. O MMT tem uma riqueza muito grande, que ele prega a atuação do Banco Central e do Tesouro Nacional juntas. Né? Então, por exemplo, se o juro de longo prazo explodir, porque os agentes estão duvidando da capacidade de o Brasil tá, estabilizar as suas riquezas de quando em quando, as suas finanças de quando em quando, se o Banco Central está atuando, o Banco Central consegue marcar a taxa de juros. Né? Ele consegue marcar a taxa, ele é um grande player. E aí a gente até pode ter uma debandada de investidores buscando realocar suas carteiras, mas em última instância, a riqueza financeira mais segura de um país é a dívida pública, porque é a única que pode ser monetizada em última instância. Então, é muito difícil o sistema financeiro abrir mão também de demandar a dívida pública, mesmo que o Banco Central marque uma taxa de juros menor. Ele pode ir para o exterior, mas vai ter que daí enfrentar risco de câmbio. E eu não sei se as pessoas são tão dispostas ao risco assim. Né? Então é interessante, o MMT, ele, de fato, ele consegue descrever muito bem, hoje, a maneira pela qual os sistemas monetários e financeiros estão funcionando, e ele, de certa forma, precisa considerar também a convenção, tá, que é uma coisa que ele negligencia, ao meu ler, a convenção com relação à maneira pela qual as pessoas enxergam dívida e moeda. Né? Porque se de fato, em algum momento, as pessoas não quiserem mais aquela dívida pública de um país, tá? Se as pessoas não quiserem, inclusive, a moeda daquele país, a gente pode ter um processo a razão pela qual a moeda é moeda, que nós discutimos no capítulo 17, deixar de existir, e as pessoas vão buscar ativos reais, ou vão buscar o dólar, ou vão buscar o ouro, elas abrem mão da moeda e de qualquer coisa que seja rapidamente conversível a ela como a dívida pública. Tudo bem? Agora, não existe um número mágico para isso. Possível dizer. Fábio, Beleza? Fiquei com uma dúvida. Uhum. No caso da MMT, você estava colocando o caso do Brasil, acho que é um pouco isso, né? Como que funciona, se aqui também não tem aquela discussão da hierarquia de moedas, né? Porque você estava dizendo que a base da teoria é a confiança na moeda, na verdade, né? E na dívida pública, a base da teoria. E no Brasil, você até colocou, não, o Banco Central pode emitir essa dívida se criar essa convenção de que, bom, a economia vai voltar a crescer e vamos tentar batalhar por essa convenção, porque isso se autofinancia, basicamente, no futuro, né? No caso do Brasil, pode ser que não haja fuga para dólar, por exemplo, por causa do risco cambial, mas será que por conta mesmo, justamente por a moeda não ser conversível, a gente não pode ter um perfil de dívida pior, como existia, por exemplo, no final dos anos 2000, que tinha muita dívida em perfil cambial, enfim, que se criou até esse mecanismo na época para conseguir financiar
o Estado, né? E como é que fica essa questão, né? Se a gente não teria uma piora, justamente por não ter uma moeda mundial, uma moeda conversível, né? Como é que a MMT, a gente importa ela para o Brasil, né? Para fazer essa política. Não, você tem toda a razão. Além da crítica dessa que eu trouxe da convenção, tá? Uma outra coisa que a MMT negligencia são países que não possuem moeda conversível, é o que você está chamando a atenção. Porque ao não possuirmos moeda conversível, mas ao fazermos transações com o resto do mundo, a gente precisa ter dólar. E pode ser que em algum momento a gente não tenha dólar, a gente tenha que elevar a nossa taxa de juros para atrair capital estrangeiro. Tudo bem? Então, esse ponto que você está trazendo é uma limitação da MMT quando ela vai explicar a relação da hierarquia internacional de moedas, tá? E é muito interessante porque o avanço que é feito da crítica ao MMT, por conta disso que você trouxe, Fernando, é feito pelo Brasil. É o pessoal da Unicamp, a Daniela Prati, sobretudo, que leva à frente essa crítica ao MMT, e o Ray, tá, o Rochon, eles já assumiram que ali a MMT tem que investigar. Inclusive já disseram que alcançará a resposta, mas eu não consigo te traduzir qual é ainda. Tá? Então, assim, você trouxe uma outra limitação do MMT clara, tá? Que é uma limitação em relação a países que não têm moeda conversível, então a gente não tem plena autonomia de política monetária. Tudo bem? A questão dos anos 90, dos nossos cupons cambiais, dos títulos que eram indexados à taxa de câmbio, era porque a gente administrava o câmbio, né? Então a gente precisava pagar o cupom cambial para trazer moeda. É justamente a comprovação, tá, da restrição que a gente tem em relação ao grau de controle da taxa de juros, tá, nossa. Tudo bem? Talvez agora, com o contingente de reservas que a gente tem um espaço maior para o exercício da MMT. Tá? Mas é um espaço maior, não quer dizer um espaço pleno. E um espaço indelével, inconteste. Isso não é dado. Uma outra coisa que existe com relação ao MMT é que isso foi muito claro no caso do governo Dilma aqui no Brasil, que se a sociedade começa a duvidar da política fiscal de uma forma generalizada, foi o que eu acabei de conversar com o Rafael. Tá? As pessoas, elas simplesmente, por exemplo, os empresários simplesmente param de gastar, de investir. Né? Então, elas não acompanham a intenção estatal de levar uma demanda agregada mais intensa, maior. O caso do governo Dilma é muito clássico disso, o gasto público ia subindo, tá? E o investimento privado ia caindo. Por quê? Porque as pessoas olhavam para o Estado brasileiro e falavam, o que está acontecendo? Tá? E colocavam, então, dinheiro no bolso, o grau de confiança caía, tá? Muito profundamente. As pessoas não saíam do real, tá? Mas também não transformavam o real em nada, era dinheiro no bolso, era dinheiro guardado, no limite era dinheiro em título público, tá? Mas um dinheiro em título público que em momento nenhum se voltava, tá, a uma tentativa de se vender o título público ganhando para se transformar isso em investimento privado. Não. Era meramente medo, tá, do que estava acontecendo na conjuntura econômica conduzida, tá, pelas finanças do governo Dilma. Então, a questão convencional é uma restrição que pode acontecer sim para o MMT, porque, tudo bem, o MMT, ele vai dizer, e ele está correto, porque em tese, as pessoas sempre quererão títulos públicos ou moeda, porque as pessoas querem ativos seguros, e quem oferece ativo seguro é o Estado. Mas pode ser, como aconteceu no Brasil, por exemplo, do Cruzeiro Novo, tá, 93, uma moeda que a gente teve que durou 11 meses, né, que as pessoas duvidem tanto da capacidade de aquela moeda manter a riqueza e de os títulos públicos serem realmente conferidores de ganho real, que as pessoas começam a fugir da moeda. E quando elas fogem da moeda, tá, elas começam a comprar bens e serviços e acabam causando, em última instância, inflação, não porque, tá, elas estão com emissão de moeda em demasia, mas porque elas duvidam tanto da capacidade do Estado a honrar seus compromissos ou do Estado coordenar as expectativas, que assim que a moeda chega, se começa a trocá-la por qualquer outra coisa que se dê a intenção de preservar valor ao longo do tempo.
Tudo bem? O Brasil teve alguma moeda, não me lembro qual foi, que durou 11 meses ou 9 meses, porque basicamente as pessoas não confiavam que o Estado teria capacidade de coordenar a política fiscal e monetária. Então o Estado obrigava as pessoas a usar aquela moeda, para mim era o Cruzeiro Novo, um negócio assim. O Estado obrigava as pessoas a usar aquela moeda, sim, mas tão logo a pessoa recebia a moeda, ela já trocava por qualquer outra coisa. Câmbio paralelo, boi, ficha de telefone, ação, passe de ônibus, qualquer coisa que mantivesse valor. E olha, a gente tinha acabado de partir do zero daquela moeda. Ela não tinha memória inflacionária. Mas se confiava tão pouco no Estado que se atacava tudo que o Estado fazia. E o dinheiro para pagar imposto? Você aplica uma parte que você sabe que vai ter que pagar imposto, mas troca tudo que não for. O Brasil teve essa experiência. Mais questões? Diga. Uma questão, aqui, dado até o que a gente estava falando, um pouco sobre o INSS, que é a questão sobre precificação dos ativos financeiros, e até mesmo sobre a questão da armadilha da liquidez, me parece fazer sentido, mais sentido, ainda mais para o Brasil, de que talvez a lógica da MMT seja um pouco uma lógica que possibilite uma redistribuição de renda, no sentido de quando ela diz que o Estado destrói, digamos assim, moeda quando ele cobra impostos, né? Que no momento que a gente tem uma crise, e as crises podem se dar por motivos diferentes, em setores diferentes, né? Mas me parece ser lógico de que o objetivo do Estado, imediatamente após aquela crise, além de fazer uma política anticíclica, mas fazer uma política anticíclica focando nos problemas que geraram a crise. Né? Então, por exemplo, se você precisa limitar a securitização de dívidas por parte dos bancos, se você precisa diminuir, digamos assim, a musculatura de certas camadas, né, digamos assim, financeiras que vão se criando à medida que os preços vão subindo, que os ativos financeiros vão subindo. E à medida que você precisa fazer justamente com que a parte real corresponda a uma sua expansão monetária, né? Então faz sentido você pensar que o Estado deveria aumentar a tributação sobre, por exemplo, dividendos ou sobre determinadas rendas de ativos financeiros, e redistribuir justamente para o consumo, né? Ou redistribuir até mesmo para investimento real, né? Para investimento direto, né? Ou para reduzir juros de determinados investimentos. Porque aí você, ou seja, de início você faz uma política anticíclica, mas você tenta depois, digamos assim, remover distorções entre o mercado financeiro e o mercado real, para você depois ter uma trajetória de crescimento sustentada. Porque se você salva simplesmente o mercado financeiro, imediatamente após isso, o mercado financeiro vai continuar com o seu ciclo de cobrar juros estratosféricos para que alguém invista. Né? Enfim. Perfeito, perfeito, João. Assim, não precisa nem ser etapista, né? É possível fazer uma política contracíclica agora, anticíclica, por exemplo, salvando o mercado financeiro, tudo bem, tem que ser feito de fato, mas também fazendo gasto público de pagamento de renda básica, né, que é um caminho de distribuição de renda. Ao mesmo tempo, com o Banco Central atuando no mercado de título público do Tesouro, ele pode jogar para baixo a taxa de juros, e aí o sistema financeiro que está poupando vai ganhar menos, enquanto que a população brasileira, vamos dizer assim, que está com a renda básica universal, ganhando ali seu salário mínimo, ou R$600, essa população que não teria renda passa a ter. E se a velocidade de conquista de renda dessa população for maior do que a velocidade com que o capital financeiro, por exemplo, se multiplicar, a gente vai ter uma melhoria da distribuição da renda no país. Ou seja, a MMT coloca uma flexibilidade da política fiscal e monetária e um poder muito grande, inclusive para transformar a política em uma coisa mais isonômica, em uma coisa mais progressiva. Então, perfeita a sua fala, perfeita. Assim, impecável, não tenho o que comentar.
Ô, Fábio, aproveitando o comentário do João, vem essa ideia também, né? Quando a gente fala em impressão de moeda, por assim dizer, parece que sempre o debate, e daí essa que é a minha dificuldade, por assim dizer, quase de visualizar essa impressão monetária, no sentido de que parece que ela sempre vai ser canalizada e direcionada ao mercado financeiro. Você não vê uma possibilidade de realizar uma impressão de moeda para atingir um canal direto do ponto de vista da economia real. Uhum. Eu não sou leio tanto sobre teoria monetária, né? Inclusive nem fiz monetária na graduação da UFABC, mas a impressão é que, assim, tem o pessoal falando sobre renda básica de cidadania, né? É uma questão, e essa questão, né, o debate sobre MMT, sobre essa questão de impressão de moeda, né, da ausência, por assim dizer, de limite de impressão de moeda por parte do Estado, parece que sempre vai culminar num caminho de mercado financeiro, como o João falou. Então, parece que falta eu não sei nem se o MMT é uma espécie de uma retórica, tem um pouco de uma retórica meio paroxista de chegar a dizer que, enfim, você poderia ter medidas sociais mais firmes. Eu não sei se tem também essa intenção por trás da retórica de MMT, e, enfim, só resumindo, essa questão da impressão monetária sempre caminha para a direção do mercado financeiro. Não sei se para o MMT, não, né? Para o MMT caminha também para o lado real, né? A lógica fiscalista do MMT, por exemplo, que vem lá do Lerner, é do governo, ele não precisa pagar os gastos todos que ele fizer para o desemprego zero, que é uma política que eles propõem, tá? Com emissão de moeda. Eles podem fazer isso tomando dívida pública, né? Para eles não tem problema, eles conseguem controlar, pela ação do Banco Central, o juro de longo prazo, então isso é uma condição, tá, para que a política do MMT funcione, tá? E para eles a perspectiva é de você jogar também recurso para o lado real. Então, o Employer of Last Resort, que é o que eles sugerem, e tem uma pessoa no Brasil que é uma pessoa muito competente, muito boa, e que é um propositor do MMT, que é o Davi Decache. Já ouviram falar? Ele é muito atuante no Facebook. Ele, há pouco tempo, ele é assessor parlamentar da bancada do PSOL, e ele propôs um projeto de lei do desemprego zero no Brasil. Então, o MMT, tanto que um pouco do debate nos Estados Unidos, do Green New Deal, todo ele vem para um lado mais real da economia, né? O MMT não tem, claro, mais uma vez, a preferência do MMT é o endividamento público, tá? Para financiar gasto público. Mas a contrapartida do investimento, do endividamento público é sempre que o Estado que emite moeda, ele pode a qualquer momento, ele nunca quebra na sua própria moeda. Tá? Então ele pode a qualquer momento monetizar a dívida. Então por trás tem a moeda, tá, emitida pelo Estado, o cartalismo. Mas eles enxergam sim essa coisa de colocação também no lado real da economia. Tá? Talvez os pós-keynesianos, e aí me incluo, né, talvez a gente tivesse uma miopia maior em relação à possibilidade do lado real também. Tá? Agora, é claro, fora das condições que a gente vive agora. Em condições normais, o Estado tem que ter algum zelo da maneira pela qual ele vai gastar, por conta do que a gente conversou agora há pouco da convenção. Tá? Mas uma coisa que veio interessante no orçamento da guerra, né, no PEC do orçamento de guerra, é uma limitação da maneira pela qual aqueles atores do sistema financeiro que forem ajudados terão a possibilidade de pagar bônus, renda variável, lucro e dividendo. Então, tem uma socialização de perda aí dentro, tá? O que é válido. Eu acho isso para o Brasil é uma coisa, assim, fora da caixinha, não imaginava ver isso. Né? E aí eu volto com aquela questão que você trouxe agora mesmo. Beleza, a gente pode minimizar a perda lá,
está na hora da gente também ganhar a narrativa de que a gente pode minimizar a perda no lado real. Acho que esse é o ponto central, assim, a gente precisa bater a caixinha o tempo todo. E para a gente poder bater essa caixinha e mudar a narrativa, a gente precisa mostrar para as pessoas que emissão de moeda não vai gerar necessariamente inflação. Tem que pegar os 10 princípios do livro do Mankiw e tacar no fogo. Esse é o maior limitador. Sim. Dogmático. É dogmático. É isso. Mais questões? Hoje é um amigo ultraliberal mesmo, que até eu chamei de genocida o governo Bolsonaro bem antes da pandemia, e cortou relações comigo, daí hoje voltou a falar, preciso responder para ele. Mas a situação tá drástica, assim. A XP lá, ele deve ter, depois que ele chamou, disse que era necessário realizar um plano Marshall, muita coisa lá mudou, viu? De fato. Eu tenho uma pergunta, Fabio. Recentemente, o Banco Central, lá também, o Fed, ele lançou mão de um instrumento que é o Helicopter Money. Ele injeta dinheiro diretamente na economia. Tá me ouvindo, Fabio? Ficou meio... e aí eu não entendi muito bem qual que seria o efeito disso no balanço do Fed, por um lado, e o segundo ponto é que eu li também alguns textos que diziam, né, que isso limitaria a capacidade do Fed de influenciar nos níveis de taxas de juros, essa expansão absurda no balanço, e feito dessa maneira. Não sei, eu não entendi muito bem como que isso funciona. Se puder fazer um comentário sobre... Não, vamos lá. Eu também... eu vou começar pela segunda, porque eu também não consigo enxergar a forma pela qual a possibilidade de atuação do emissor de moeda nos mercados de dívida pública não influencia o juro. Isso eu não consigo entender. Então, se o Fed entrar comprando em mercado secundário ou mercado primário, ele vai marcar o preço. Né? Aí eu não consigo entender só essa segunda parte. Não sei especificamente também de que título estava sendo dito, se era privado, se era público, mas ele tem capacidade de marcação como ninguém tem. Né? Então, eu não consigo vislumbrar esse segundo movimento, que aí volta para uma questão que a gente também já disse aqui, que é o seguinte: mesmo que os agentes privados se recusem, em última instância, a comprar um título porque ele está pagando 1% de juros, vamos supor, o Banco Central pode ir lá e comprar, se ele está liberado comprar título do Tesouro. Então, assim, o Banco Central como player é um agente que ninguém vai conseguir competir. Ele é um monopsônio, por exemplo, de compra de título, então ele vai marcar preço. No caso do Helicopter Money, a coisa não é tão... Nada na economia flutua, né, especificamente. O Helicopter Money vem de uma ideia de jogar a moeda na economia sem um lastro na produção, também chamado de helicóptero de Friedman. Bem, a injeção de moeda no Fed, ela vem sempre com uma troca de ativo e passivo. Então, se o Fed vai financiar um gasto público do Tesouro, vai entrar um título do Tesouro no ativo do Fed, e vai entrar grana na conta do Tesouro no Fed. Então, o balanço sempre vai equivaler. E o balanço do Fed, em última instância, na visão do MMT, é um balanço que sempre vai ter como contrapartida, né, a riqueza do setor. O déficit público é uma riqueza privada, né? Então, em última instância, o sistema é fechado, né? Ele tem vários atores, mas ele é um sistema fechado, e com o Fed atuando de forma a marcar o que o sistema privado, o que o setor privado pede de remuneração, ele vai conseguir oferecer a segurança que o setor privado talvez esteja querendo demandar, um preço que ele vai querer marcar e não o setor privado marcar. Então, o interessante do MMT é que não tem para onde escapar, assim. A caixinha é muito fechada. E é por isso que, nesse instante, o MMT vale para o Brasil. Porque, nesse exato instante, a gente está num buraco tão grande,
que o setor público tem a possibilidade de colocar a moeda na economia e as pessoas não fugirem para alguma outra coisa que não seja título público ou moeda, né? Então, é isso que dá o espaço, a conjuntura econômica dá muito espaço para que a gente coloque aí em ação os dispositivos que o MMT chama atenção, né? Então, qual que é o problema da expansão do balanço do Fed, né? O problema, em última instância, pode ser até uma certa estatização de tudo, mas isso não é problema porque não está evitando uma crise atrás de crise, né? Ao mesmo tempo, fez com que a economia americana recuperasse muito rápido de uma crise que ela levou a um tombo muito grande. E está garantindo, de certa forma, que a gente tenha, por exemplo, pode ter inflação de ativos, mas mesmo assim o sistema não estoura a bolha, né? Então, não sei, o mundo está muito coordenado, o Fed está coordenando muito bem, e mesmo com a expansão profunda do ativo do Fed, do balanço do Fed, a gente não viu muito problema acontecer, ou seja, pelo menos para o caso americano, o MMT tem vencido a batalha, e tem um negócio muito interessante que saiu há pouco tempo atrás, que foi, o Fed teve lucro, né, de 100 bilhões com os ativos podres que ele comprou em 2008, então, cuja oportunidade no jogo, mas como ele é um emissor de moeda, ele conseguiu ainda ganhar no final da história, vendendo o ativo que ele tinha comprado lá atrás. É muito interessante, né? Assim, eu paguei língua com o MMT durante muito tempo, e acho que para o Brasil a limitação é muito maior. Tem a questão da moeda não ser conversível, como o Fernando falou, tem a questão de a gente não ser o Fed, tá? A gente não é o principal banco central do mundo, mas mesmo assim, na condição em que a gente vive hoje, eu cedo completamente a mão à palmatória, eu acho que a gente precisa do MMT funcionando no Brasil. O ano passado, quando o André Lara Rezende lançou o artigo no Valor que deu rebuliço, a pessoa que foi lá criticar o André Lara Rezende fui eu, né? E agora eu vou escrever uma resenha do livro novo do André Lara Rezende dizendo, você está certo. É foda, né? Então é interessante, o bom da economia é isso, assim, eu vivi para ver, criticar o MMT e depois ter que falar, não, é a hora dele agora. Beleza, pessoal? Vou encerrar, que já são 18 horas e eu tenho outra aula daqui a pouco, né? Então vou dar um descanso para vós, e aí a gente se encontra na terça-feira, e eu mando o link para vocês com alguma antecedência. Não sei o que causou o problema do começo dessa aula, da entrada de vocês, mas ainda bem que funcionou a história de vocês mandarem um aviso, porque a gente conseguiu resolver em 20 minutos o problema que estava acontecendo, tá? Mas já consigo ver a vantagem do Google Meet de a gente estar gravando a aula há 3 horas, e isso é uma vantagem, porque eu vou disponibilizar isso para vocês logo, e já mando com o link, porque daí vocês conseguem rever o conteúdo quando quiserem. Beleza? Então, pessoal, fiquem em casa, bom final de dia para vocês, boa noite e até semana que vem. Beleza. Valeu, um abração. Vou desligar a sessão aqui para a gente. Um abração. Tchau, tchau.